Graça e paz, nós estamos estudando sobre recursos para os momentos de crise, baseados em Hebreus capítulo 12. Já vimos que um dos recursos que o autor de Hebreus nos apresenta para o enfrentamento da crise é a grande nuvem de testemunhas que temos. Não estamos sós em meio à crise, temos uma grande nuvem de testemunhas. O segundo recurso foi desembaraçar-se de todo o peso, de todo o pecado, para realmente vivermos a fé cristã em meio à crise. O terceiro recurso seria ter perseverança, estar firme no Senhor. Mas, queridos, há um quarto e último recurso que esse texto nos apresenta. Está no versículo de número 2, quando diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O último recurso, então, nesse texto para o enfrentamento de momentos de crise está em ter foco. O autor de Hebreus nos ensina no verso 2, olhando para Jesus, firmemente. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é o nosso paradigma. Nós não podemos tirar o foco dele. Em meio às crises, nos momentos de dificuldade, nós somos tentados a olhar para as crises, para a dificuldade e sucumbimos ao negativismo e à descrença. No entanto, o autor de Hebreus aqui nos revela um fator fundamental no enfrentamento das crises. Mantenhamos o foco em Jesus. Olhemos para Jesus. Notemos que aqui ele usou um termo muito forte. Ele diz, olhemos firmemente. Esta firmeza no olhar para Cristo é o foco. Sim, é interessante que o autor aqui não cite o nome de Cristo, mas ele cita o nome Jesus. Olhemos firmemente para Jesus. Talvez aqui a referência é que ele queira lembrar os sofrimentos de Jesus e a maneira como ele enfrentou-os e venceu. Por isso, no verso 3, ele enfatiza com a expressão considerai. Os hebreus aqui estavam sendo chamados a considerar o exemplo de Jesus, considerar a forma como Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores, enfrentou a sua crise, a sua maior crise, a cruz, a morte, e venceu. Meus queridos, em meio a este momento de crise, nós somos chamados a buscar esse recurso, que é o foco em Jesus, que é o foco no Senhor. Mantenha o seu olhar em Jesus, mantenha o seu foco na vida, na morte, no sofrimento de Jesus, de como ele enfrentou de maneira digna o sofrimento e venceu. Este é um recurso que eu e você podemos ter. Estes são recursos que nós, cristãos, podemos ter para o bom enfrentamento da crise e superação dela. Que nós invoquemos grande nuvem de testemunhas, que nós invoquemos esse desembaraçar-se do pecado, que nós corramos com perseverança e que nós estejamos olhando firmes para o Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso exemplo de superação e de vitória. Em Cristo Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.